gente! Eu sou a Daniele, mas pode me chamar de Dani. Eu sou a cabecinha pensante, as mãozinhas trabalhantes, aqui do Ateliê Artes da Dani Viste. E hoje trago um assunto bem interessante para mulheres normalmente acima dos 40 anos. Acima dos 40? Que será que você vai falar? Eu vou falar a respeito de menopausa, climatério. Você sabe o que é isso? Você já pensou a respeito disso? Então, hoje a nossa conversa será um pouquinho a respeito de saúde da mulher. Mas, antes de começar o vídeo, né, daqui a pouco já vem a vinheta, eu vou te fazer um convite. Venha ficar aqui com a gente no canal, isso mesmo, se inscrevendo aqui embaixo e ativando o sininho. Não esquece de ativar o sininho para que cada vez que tem um vídeo novo você possa ser avisado. E também me acompanhe nas minhas outras redes sociais. No Instagram eu estou como @artes_daniviste. E no Facebook eu estou como Artes da Dani Viste. Mas vai ficar bem facinho para você porque vai estar passando por aqui por baixo e também vai estar na descrição desse vídeo. Combinado? Então eu te espero não só aqui inscrito como lá nas minhas outras redes sociais também. Bora para a vinheta para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto de saúde feminina. Voltamos com um assunto bem interessante e eu falo saúde feminina, mas isso não exclui os homens. Porque querendo ou não, eles muitas vezes estão envolvidos na nossa vida, seja como pai, irmão, tio, primo, marido, filho, né? Nós também, assim como o que afeta eles, afeta a gente também, o que afeta a gente como mulher também acaba afetando eles e muitas vezes fica assim algo que não se entende direito, muitas vezes mesmo porque a gente nem consegue entender a gente mesmo. Não que seja algo que complicado, o que às vezes também é. Bem, hoje eu quero conversar com vocês a respeito de climatério. Muitas pessoas chamam de menopausa. Lembra uns vídeos aí para trás que eu fiz falando sobre a menarca, a primeira menstruação, sobre menstruação? Então, você tem a puberdade e aí você tem a menarca. O que é isso? Você tem o desenvolvimento dos órgãos, né? Não só a aparência física muda de criança para moça, né? Para mulher, como também os órgãos internos. Eles também sofrem uma alteração, vamos dizer assim, um amadurecimento, né? E aí vem a primeira menstruação. Dessa vez eu quero falar a respeito do processo contrário. Eu costumo brincar que quem está nessa faixa depois dos 40 está numa adolescência ao contrário. É mais ou menos isso, né? Porque enquanto na adolescência tudo está começando a funcionar no corpo, assim, na parte reprodutiva, claro. Então, assim como na adolescência, né, na puberdade, os órgãos começam a funcionar, no climatério eles vão desacelerando e começam a diminuir a sua função, principalmente, né, os ovários. É interessante a gente ver que durante todo o período, né, menstrual da mulher, a vida ali reprodutiva, tem os ciclos normais de hormônios que não me cabe aqui ficar falando quais são, que sobem, descem, né? Então a gente tem aquilo tudo, tem TPM. Quando começa depois dos 40 anos, que é o mais normal se começar o climatério, na realidade aqui no Brasil é depois dos 50. Mas existem mulheres com 40 que entram no climatério, entram nesse processo do corpo começar a desacelerar, né? Os órgãos reprodutores começarem a diminuir
a sua capacidade também. Então, o que que acontece? A mulher começa a sentir algumas coisas, porque também acaba sendo físico, né? Não só o órgão reprodutor, né? Não só as glândulas femininas começam a diminuir o seu trabalho, mas como a gente começa a sentir isso fisicamente com sintomas, né? É interessante que quando a gente vê a menina se tornando uma moça, né? E começando o corpo a mudar e tudo, a gente vê que já tem um processo ali de puberdade. Com a mulher acontece a mesma coisa, vai se invertendo o processo. Querendo ou não, o apetite às vezes altera, o humor, principalmente o humor, altera, mas às vezes a mulher também sente a pele um pouco mais seca, o cabelo, as unhas, né? Ela começa a sentir diferença no seu próprio corpo, e não é só questão de marcas de expressão, de rugas, não tem nada a ver com isso, é a questão corporal mesmo, ela começa a ver diferenças no seu corpo. E o interessante é que a gente vê muita gente chamando esse período do climatério de menopausa. Na realidade, menopausa é a última menstruação, ou seja, ela menstruou pela última vez, aí conta-se um ano depois disso, não menstruou mais, aí aquela data da última menstruação foi a menopausa, ou seja, acabou, não tem mais menstruação. Não só menstruação, como o corpo também começa a dar esses sintomas. É interessante que a gente escuta muitas vezes nesses sintomas as pessoas falarem, né, as mulheres relatarem a respeito de um calor excessivo. E não é um calor de dizer assim que o dia está quente, abafado e está nesse calor. Não, é o que a gente chama de fogacho, né? É um calor completamente diferente. Pode estar calor mesmo, mas também pode estar um frio terrível e a mulher tem essa sensação de calor, às vezes no pescoço, às vezes no rosto também. Então varia, né, de mulher para mulher. Cada ser humano é um ser humano individual. Com as mulheres a mesma coisa. Então nem todas sentem exatamente as mesmas coisas. Nesse período, a mulher fica muito mais irritadiça, mais nervosa, tem uma oscilação muito grande de humor, às vezes chora por nada. Por quê? Porque esses hormônios, eles acabam diminuindo na corrente sanguínea, né? E acabam influenciando também o nosso jeito de ser, de pensar, de sentir. Por isso é preciso a gente tomar um cuidado maior, né? Começar a se observar. Peraí, mas eu não era tão sentimental assim. O que está acontecendo? Peraí. Antes dos 40 anos, né? Lá dos seus 13, 14, que normalmente é a idade, até os seus 40 anos, a gente tem aquelas fases do mês que tem dia que você tá muito feliz, tem dia que você quer ficar sozinha, tem dia que você tá brava, tudo isso por conta do ciclo dos nossos hormônios. A mesma coisa acontece no período do climatério. Por quê? Porque esse período parece que se intensifica, né? Porque enquanto no período normal do ciclo menstrual sobe um hormônio e desce outro, nessa fase de climatério, os hormônios eles começam a diminuir e não a subir mais. Então, mas isso tem tratamento? Tem tratamentos naturais, tratamentos clínicos, né? Depende, a mulher ela precisa se conhecer. Algo que a gente vê que é muito importante nessa fase, fazer exercício, querendo ou não, cigarro e bebida não ajudam, muito pelo contrário, atrapalham, fazem a mulher se sentir mais irritadiça, sentir mais sintomas, vamos dizer assim, ou sintomas piores, né? Mas existem sim tratamentos. E aonde que a gente procura isso?
a gente procura um ginecologista. Por quê? Porque ele vai saber o melhor tratamento para cada pessoa, para cada mulher, como eu já falei anteriormente. Cada mulher é única. Então, o tratamento para cada uma de nós também deve ser exclusivo, personalizado, porque cada uma sente de uma maneira, cada uma age de uma maneira, cada uma tem um sintoma diferente, existem vários sintomas. Normalmente a gente costuma ouvir falar a respeito desse calor, desse folgacho, mas não são todas as mulheres que têm. Então, mas não é toda? Não, nem todas as mulheres têm. Não estou dizendo que a maioria não tem, vocês estão entendendo, né? Eu estou dizendo que existem mulheres que têm folgacho, né, esse calor, e existem mulheres que não têm, mas também existem aquelas que ficam mais irritadiças ou com humor mais variável e outras não têm. Então, cada pessoa é uma pessoa diferente. E aí não tem essa história de dizer assim, então como eu comecei a menstruar muito cedo, eu vou entrar no climatério também mais cedo. Isso não tem nada a ver. Algo não tem nada comprovado. E existe também, mas você está falando aí depois dos 40, perto dos 50, mas eu já fui a médico, já vi e eu tenho menos de 40. A gente chama de menopausa, né, precoce, ou seja, climatério precoce. E acontece, às vezes, de cirurgias também tornarem esse processo antecipado também. Por exemplo, se uma mulher tem problema de ovário e precisa tirar os ovários. O ovário é justo o órgão que começa a liberar esses hormônios femininos. Então, se você tira esses ovários, fica ali uma falta, o corpo não produz de outro lugar. Como é que vai produzir? Então, a mulher precisa sim, junto com o seu médico, entender qual é o melhor tratamento para ela. Já ouvi falar mulheres que não querem tomar, por exemplo, hormônios. Existem várias formas de você conseguir repor esses hormônios, tá? Tem adesivo, tem injeção, tem comprimido, aí vai de você conversar com o seu médico. Inclusive já ouvi de mulheres falando que eu não fiz tratamento de reposição hormonal, eu fiz um tratamento mais natural e conseguiu se dar super bem. Por isso eu volto a dizer, cada pessoa é única, cada mulher é exclusiva. Então os sintomas de uma pode coincidir com o da outra, mas também pode ser que irmãs não tenham os mesmos sintomas nesse período tão especial. E faz parte também desse período, por conta da oscilação de humor, e querendo ou não, a gente não vive num mundo sozinho, né? A gente vive com outras pessoas ao nosso redor. Eu aconselho sim a fazer um tratamento psicológico, procurar um psicólogo para conversar, para poder... Às vezes a gente fica tão nervosa e desabafa e descarrega, não é desabafa, é descarrega mesmo, né? Abre a boca e fala, não vê com quem tá falando. Então pessoas às vezes próximas a nós, sem querer, sem ter essa intenção, a gente acaba ofendendo, acaba machucando. Então eu acho muito interessante sim, nesse processo a gente também procurar um psicólogo para ajudar, para a gente começar a entender por que a gente se sente da maneira que se sente, o que isso tem a ver com esse período que a gente está passando. É muito interessante sim procurar um psicólogo, uma pessoa que possa ajudar, um psicoterapeuta que possa ajudar. A questão de fazer exercícios, de cuidar da alimentação, é algo que faz parte sim desse período. Se você não cuidou da sua alimentação a vida toda, nesse período você começa a ver que precisa sim cuidar da sua alimentação. Às vezes pode ter o sono também meio alterado. É interessante porque às vezes a mãe teve algo que a filha não vai ter, às vezes duas irmãs, as duas têm, ou as duas, uma tem uma coisa, outra sente outra. Então é interessante a gente ficar se observando, né? É algo que eu tenho falado aqui no canal já há algum tempo a respeito de autocuidado. A gente precisa parar e se observar no meio de tanta correria, no meio de tantas coisas que a gente tem para fazer. A principal é: cuide de você mesmo.
Você precisa se cuidar. Sabe por quê? Porque se você não consegue cuidar de você, você não vai cuidar tão bem das outras pessoas que estão em volta de você. Você não vai conseguir fazer tão bem o trabalho que você ama e que você quer se dedicar a ele. Então, são várias situações que podem ser alteradas por conta desse período especial da vida da gente. Por isso que eu sempre digo e continuo a falar, a gente precisa ter um cuidado especial com a gente mesmo e se conhecer e pensar: por que eu tô passando por isso? Eu tô de TPM? Peraí, qual é a minha idade? Vou procurar um médico, vou fazer um acompanhamento. Existem mulheres, né, que nessa época precisam fazer a retirada do útero. Volto novamente a dizer, não é uma ou outra pessoa que vai dizer, não, você precisa procurar um médico, um ginecologista, uma pessoa séria, de sua confiança, para que você consiga ter uma conversa com esse médico, com essa médica, que seja da sua confiança, para você entender. E normalmente as pessoas acham que quando retiram o útero, aí sim já estão nesse período de climatério, de menopausa. Na realidade não é. O útero, ele não tem a ver com os seus hormônios. O útero, ele é um órgão diferente. A alteração dos nossos hormônios se dá nos ovários. Então, a gente precisa também entender desses detalhes. Os nossos ovários vão começando a parar de funcionar. E por que eu disse anteriormente que a gente tem uma adolescência ao contrário? Porque enquanto na puberdade, na adolescência, né, está se descobrindo as coisas, nessa fase de climatério, né, até a menopausa, a gente já sabe muita coisa e quer botar tudo em prática. Então, muitas vezes a gente não entende que, peraí, agora eu estou começando a ter maiores limites, vamos dizer assim. Não porque eu esteja, eu tô ficando doente, não, é sinal de saúde, mas mesmo essa fase do envelhecer, a gente precisa envelhecer com qualidade, se cuidando, tendo um olhar especial sobre a gente mesmo, para poder entender o processo que está se passando com o nosso corpo, até mesmo com a nossa saúde mental. Por isso é necessário, às vezes, a gente não só procurar um ginecologista, como também procurar um psicólogo, um psiquiatra que seja, mas alguém que vá te ajudar a entender que nesse período o teu jeito de pensar às vezes muda, às vezes é alterado, você começa a enxergar coisas que antes você não tinha a mesma visão, vamos dizer assim. Às vezes a gente costuma dizer, mas tem pessoas que são tão pacientes, outras perdem a paciência. Por quê? Porque a vida toda às vezes teve paciência, 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 e depois que passou de determinada idade, fala, agora chega. Não aguento mais, eu já expliquei demais, não quero mais explicar. E existem aquelas pessoas que sempre foram, às vezes, mais ativas. Às vezes, pessoas mais ativas que depois de uma determinada idade, elas começam não, vamos ter um pouco mais de paciência, porque elas começam a ver que não adianta levar tudo a ferro e fogo, que tem que ser para ontem. Elas começam a entender que também podem ter uma vida mais tranquila. Então, isso tudo vem também com a maturidade. O que você aprendeu na sua vida toda até esse período? Não é? A gente precisa entender. E aí, eu cheguei nessa fase, como é que eu vou fazer? Procura um médico, ele vai saber te aconselhar como melhor cuidar do seu corpo, o que você deve fazer. Algo que eu vejo bem na prática, né? E eu posso dizer isso porque eu já, nas próximas semanas, né? Aí tenho que uns 15 dias quase, eu faço 49 anos. Então eu já estou bem no meio desse turbilhão, né? E eu vejo que comigo aconteceu isso. A maneira de eu pensar, lógico,
Não é que porque eu sempre fui muito calma, muito tranquila, agora tudo eu explodo, fico brigando com todo mundo. Não, mas eu vejo algumas coisas de maneira diferente que antes eu não via. E algumas coisas eu olho e falo, gente, para que eu vou me preocupar tanto com isso, se é algo que eu sei que vai passar e depois que passar, quem vai ficar nervosa, irritada sou eu. Então deixa passar. Claro que eu já estou fazendo o acompanhamento médico, eu quis fazer um acompanhamento psicológico também, eu achei que precisava, fui atrás, por isso eu aconselho, é muito bom, ajuda muito a gente a se entender, porque às vezes a gente passa por processos na vida que a gente fala assim, não, eu tenho que passar por isso, pronto, passei. Mas às vezes você fica no fundo, pensando, mas por que eu passei por isso? Ou não aceita. Então, são esses detalhes que a gente precisa se cuidar. Eu vejo, por exemplo, no meu cabelo, que antes o meu cabelo, eu gosto do meu cabelo, né? Mas eu noto que hoje ele está mais ressecado do que era antes. A minha pele, eu vejo que não é só marca de expressão, mas ela também tem uma certa diferença. Eu preciso cuidar. Mas acima de tudo, eu vejo que quando eu cuido da minha alimentação, do meu sono, do meu exercício físico, da minha hidratação, inclusive da minha vida espiritual, eu vejo que tudo parece que contribui a meu favor. E quando eu como de qualquer jeito, não durmo direito, e aí eu vejo coisas que antes eu não via, eu ficava pensando, poxa, mas antes eu passava 2 noites em claro e não sentia nada. Hoje eu fico irritada, eu fico nervosa. Por que isso? Porque o meu corpo precisa descansar. Então eu preciso ter esse olhar especial para mim, não só porque eu estou no climatério, não só porque eu estou me aproximando da menopausa, mas porque eu sou um ser humano que preciso ser cuidado, assim como você também. Você precisa olhar para você com uma atenção especial, e isso eu vejo hoje, que quando eu me cuido melhor, eu cuido muito melhor daqueles que estão ao meu redor. Eu faço melhor o meu trabalho, como eu tenho falado para vocês aqui. Eu tenho procurado gravar vídeos. Nem todos os dias eu estou disposta a sentar, a vir aqui, gravar e conversar. Tem dia que eu quero ficar quietinha na minha. E sabe, eu tenho entendido que tá tudo bem assim também. Claro, eu tenho as minhas responsabilidades. Se eu tenho aqui toda semana no canal, eu me dispus a gravar um vídeo por semana, eu não posso ficar durante um mês, não vou gravar, não. Então eu tenho que ter gravado esses vídeos antes. Por quê? A minha responsabilidade é com vocês. Então eu tenho que encontrar assunto, tenho que encontrar motivação para vir aqui, para estar bem, para conversar com vocês. Mas isso não cai de paraquedas, eu preciso me cuidar para poder ter um bom conteúdo para trazer para vocês. E nessa fase, às vezes até complica um pouco, porque tem hora que, hoje eu ainda estava comentando, que tem dia que eu tô tão disposta que eu acho que se deixar eu gravo uns 10 vídeos, eu quero ficar falando. Mas tem dia que eu não tô a fim de falar. Isso normalmente acontece, né, com a gente quando tem ali o ciclo menstrual. Tem dias que você quer falar mais, tem dia que você quer falar menos. Só que o que eu vejo agora nessa fase de climatério? Esse período parece que se alonga um pouco mais. Então tem dias que eu quero falar. E tem dias que eu quero ficar quietinha, sem ficar falando muito, tendo que explicar as coisas. Mas por que eu tô começando a entender isso? Que tá tudo bem, não é nada de ruim eu estar assim. Por quê? Porque eu estou aprendendo a me cuidar. Então, cuidar da minha alimentação, cuidar da minha saúde física, no caso, não só alimentação, mas praticar exercício físico. Eu já vi que quando eu
pratico exercício físico, eu tenho um sono melhor. Tendo um sono melhor, no dia seguinte eu levanto mais disposta. Então é um ciclo de cuidados, e quando eu rompo esse ciclo, eu também sinto as consequências de acontecer o quê? Eu não fiz o exercício, aí eu não tô com sono para dormir determinado horário, e aí eu vou dormir mais tarde, aí no dia seguinte eu tenho que acordar mais cedo, e aí eu já fico de mau humor. Para prevenir, por que não cuidar? Por que não manter a rotina? Eu sei que às vezes é difícil com tantas outras coisas para a gente fazer, eu sei que imprevistos também acontecem, mas a gente precisa se conhecer para se preparar para tudo isso, inclusive nessa fase tão especial que é o climatério, quando o nosso corpo começa a desacelerar, vamos dizer assim, quando a gente entra naquela fase de adolescência ao contrário, que você olha e já fala assim, isso eu já sei, como se não precisasse aprender. E as minhas avós, elas falavam algo que para mim me marcava muito, e hoje eu vejo que é muito realidade. Elas diziam assim, que a gente nasce para aprender e morre sem saber tudo. E realmente é assim, cada vez a gente aprende mais, a gente precisa entender melhor as coisas, e se a gente não tá bem, a gente não quer nem saber o porquê, não. Agora, quando a gente tem um olhar especial, um cuidado especial com a gente, tá, mas por que eu tô nervosa assim? Não sei se já aconteceu aí com você, mas comigo às vezes os meus filhos ou até o meu marido, né, que são as pessoas mais próximas de mim, eles às vezes perguntam, por que você tá nervosa? E às vezes eu falo assim, não sei, mas não é com você, e às vezes realmente não é com eles. E aí eu paro e vou pensar, tá, mas por que eu tô nervosa? Às vezes eu tô com fome, às vezes eu tô cansada, então tem um motivo. E as outras pessoas, assim como eu não quero ficar recebendo de outras pessoas virem e desabarem em cima de mim os seus desgostos da vida, não cabe a mim também desabar em cima das outras pessoas os desgostos da minha vida, sem que nem eu mesma saiba o porquê. Então, quando a gente começa a se entender, a se cuidar, a gente tem um olhar diferenciado para a gente mesmo. E a gente começa a encaixar certos pontinhos. Não sei se você, quando era criança, brincou, mas eu amava brincar de ligar os pontinhos. Às vezes eram letrinhas, né, perto dos pontinhos, às vezes eram números, mas a gente ia ali ligando os pontinhos, e quando vinha, tinha uma linda imagem depois que ligava todos os pontinhos. A mesma coisa acontece na vida da gente. Esse período de climatério, mais do que nunca, você já tem maturidade, você já sabe muita coisa da vida, só que precisa continuar aprendendo, e precisa aprender principalmente a cuidar de você, a ter um olhar especial sobre você. Não deixe de procurar um médico, de conversar. É aquilo que eu falei. Você tem que escolher um médico ou uma médica da sua confiança. Não adianta outras pessoas dizerem. Tem que ser um médico ou uma médica que você se sinta seguro em conversar, em tirar dúvidas, em querer saber porquês. A gente precisa se entender nesse momento da vida. E nós continuamos sendo pessoas produtivas, criativas, independentes, ativas. Por quê? Porque isso é sinal de saúde. Nós passamos já por um ciclo, né, de vida. E agora estamos entrando em outro. E nesse outro também existem muitas coisas a serem descobertas, existem muitas alegrias a serem vividas. Algumas coisas não tão boas, mas isso faz parte, e aí se a gente se entende, se cuida, a gente consegue passar por esses momentos não tão bons de maneira mais tranquila, certo? Então, espero que você tenha entendido um pouquinho a diferença entre climatério, que é o período todo, e menopausa, que é a última menstruação, que durante o climatério você tem sim sensações, sintomas diferenciados, e você precisa cuidar disso sim. Não existe um tratamento específico. Por quê?
porque cada organismo é único, cada pessoa é única, cada mulher é exclusiva, é personalizada. Então, cada mulher precisa de um tratamento especial. Existem, às vezes, aquelas que vão ao médico, frequentam, às vezes, né, vão ao mesmo médico, duas irmãs, e o tratamento para uma é de uma maneira, para outra é de outra maneira, e está tudo bem, porque vocês são exclusivas. Vocês são pessoas que, mesmo sendo membros da mesma família, vocês são individuais, vocês são únicas. E a gente precisa se cuidar. Inclusive, se você ainda não foi ao médico, se você ainda não procurou um ginecologista, já comece aí cuidando da sua alimentação, de exercício físico. E quando eu falo de alimentação, gente, não é parar de comer tudo, não. É procurar comer de maneira saudável, se alimentar de maneira saudável, com mais salada, com mais fruta, cuidando daquilo que você come, que você coloca para dentro do seu organismo. Esse período a gente precisa cuidar bastante. Exercício físico não é se matar de fazer exercício físico a ponto do corpo no dia seguinte estar todo dolorido. Não é isso. É ir fazendo exercícios aos poucos para que o seu corpo continue sendo um organismo, né? Um corpo ativo, que se sinta bem, que você tenha elasticidade, né, para fazer as coisas, esticar um braço. Não é, ai, peraí que meu braço está doendo, não. É fazer exercícios para que o seu corpo tenha melhorado a sua capacidade. Não é uma questão de estética também. É uma questão de saúde. A gente fazer exercício, cuidar da alimentação, mas também cuidar do sono, cuidar do nosso humor, perceber aquilo que a gente sente, não só no emocional, mas também fisicamente. Tudo isso é muito, muito importante. Algo que você pode fazer é ter um bloquinho, um pedaço de papel. Eu digo bloquinho porque fica mais organizado, ou até aqui mesmo no celular. Você pode escrever aquilo que você está sentindo, os sintomas que você tem notado em você, para conversar com a sua médica, com o seu médico, tirar dúvidas. Mas o que é mais importante é que você cuide de você, que você consiga perceber o seu limite, aonde você pode ir e ter cuidado, mas um cuidado muito especial com você mesma. Porque essa fase é uma fase tão importante quanto a puberdade, quanto a adolescência. A nossa vida ela é feita de fases e fases diferentes. Eu vejo assim, não existe uma fase melhor que a outra. Existem fases diferentes, onde a gente pode aproveitar em muitas coisas cada fase pela qual a gente passa na vida. Existem dificuldades? Com certeza existirão, mas se a gente se cuida, se a gente se entende melhor, a gente vai passar por essas fases não tão boas de maneira mais leve. Então, eu te convido a ter um olhar muito especial sobre você mesma, a se cuidar, a procurar ajuda também psicológica, de um médico que você tenha confiança, de uma médica que você tenha confiança, mas tenha um olhar muito especial sobre você mesma, certo? Bem, vou ficando por aqui, te convido mais uma vez a se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, não esquece, ele é muito importante, me ajuda bastante. Deixe os seus comentários aqui no vídeo, se você gostou, se você tem alguma dúvida, também deixe aqui para mim. Mas saiba que eu estou aqui para te aconselhar, eu não sou médica, certo? E para essa fase da vida, a gente precisa sim de um acompanhamento médico, porque está doente? Não, muito pelo contrário, porque você tem saúde, mas você precisa se cuidar, cuidar da sua saúde. Combinado? Um beijinho e fique com Deus.